Olá, eu quero agora finalizar esse exercício usando algumas imagens externas, ou seja, imagens que a gente pode baixar em algum site na internet ou fazendo uma pesquisa no Google, e eu quero adaptar essas imagens para materiais no SketchUp. A gente tem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou começar simplesmente mudando um material existente. Por exemplo, eu tenho aqui esse modelo que eu baixei no Warehouse e digamos que eu não tenha gostado dessa textura, eu quero trocar por uma outra imagem. Então, em primeiro lugar, eu vou selecionar aqui o meu baldinho e vou usar o meu atalho Alt para sugar esse material. Clicando aqui, eu tenho acesso a esse material. Quando a gente vai na aba Edit, que a gente já viu que a gente pode mudar, por exemplo, a cor e o tamanho também desse mapa, eu tenho acesso à imagem que está sendo usada como base do material. Então, uma maneira bem simples de eu colocar um material é basicamente pegar um material pronto e mudar essa imagem. Eu posso clicar nessa pastinha aqui do lado e agora eu procuro onde estão os meus mapas e eu vou usar, por exemplo, algum mapa de tecido que eu acho um pouco mais interessante. Coloquei esse mapa de tecido, achei que ele ficou um pouco pequeno, então eu vou aumentar o tamanho dele. Por exemplo, ficou muito grande também, vou botar 0,5, acho que ficou legal. E eu posso também mudar a matiz desse mapa, basicamente mudando aqui essa cor, até eu conseguir achar uma cor que eu ache um pouco mais interessante. Então, a primeira maneira de mudar o material é basicamente trocar a imagem. Eu mantive o mesmo material, mas ele agora está lendo uma imagem diferente. Uma outra opção que a gente tem é realmente criar um material novo. Para isso, a gente pode clicar nesse botãozinho que eu tenho aqui, que se chama Create Material. Reparem que quando a gente cria um material novo, ele mantém a textura do último material selecionado, isso não tem problema. E eu vou, por exemplo, criar um material para o piso, já que eu não gostei muito desse xadrez que eu coloquei. Vou botar piso madeira como nome. Não vou mudar a princípio essa cor. E eu basicamente vou clicar aqui na pastinha e vou escolher um piso que eu ache mais interessante. Por exemplo, esse aqui que eu baixei do site textures.com. Eu vou abrir, ele já mudou aqui o meu mapa. Eu não vou mudar a matiz, porque se eu mudar vai alterar aqui a tonalidade do meu mapa e eu não quero. Então eu vou dar um OK e agora eu tenho acesso a esse meu material novo que eu mesmo criei baseado numa imagem que eu baixei na internet. Eu quero aplicar ele no piso, então eu preciso acessar o grupo dando 2 cliques. Venho aqui no meu baldinho, ele já está ali, eu clico e tenho aqui o meu piso de madeira. Ele ficou bem pequeno, então aqui no próprio Edit eu vou aumentar o tamanho dele, de maneira que ele fique um pouco mais interessante. Vou botar 2,5, alguma coisa assim. Acho que já ficou legal. Agora eu posso sair do meu grupo e eu quero continuar colocando materiais no meu cenário. Na verdade, o último material que eu preciso colocar é do quadro. O quadro é um grupo, eu posso começar dando 2 cliques nesse grupo e eu posso pintar ele todo de preto, inclusive usando o mesmo preto da esquadria. Eu vou apertar a tecla Alt, vou sugar o preto que eu já usei e vou pintar aqui em volta do meu quadro. Tomar cuidado para não pintar mais do que eu necessito. Então, eu quero só essas faces de fora. Aqui embaixo, do outro lado. Então, essa parte, na verdade, foi bem fácil. E para eu colocar alguma imagem dentro desse quadro, eu quero mostrar, na verdade, mais uma forma de inserir uma imagem externa aqui no SketchUp. A gente pode inserir uma imagem externa no SketchUp, além dessas maneiras que eu mostrei. A gente pode também vir aqui em File, Import. Eu procuro a minha pasta que tem os meus mapas. Uma coisa muito importante é verificar o que ele está procurando. Eu preciso marcar aqui JPG, senão ele não vai procurar por imagem, ele vai tentar importar algum outro tipo de arquivo. E uma outra coisa importante é verificar o que está selecionado, se é Image ou Texture. Se, por exemplo, eu tiver selecionado Image e eu trouxer alguma imagem, por exemplo, eu vou escolher essa imagem que eu baixei também na internet. Se eu colocar essa imagem como Image, ele, na verdade, ele está basicamente criando um objeto externo, num retângulo, que não vai fazer parte do meu quadro. Seria até uma opção interessante se eu quisesse manter aqui um passepartout, alguma coisa assim, e ele vai simplesmente acomodar esse mapa aqui dentro do meu quadro. Agora, se eu quiser que a minha textura realmente
faça parte da malha, né, que ela realmente seja aplicada a uma face, eu vou deletar isso e vou fazer de uma outra forma. Eu vou vir em File, Import, novamente eu verifico se aqui está como JPEG, só que aqui do lado esquerdo eu vou escolher Texture. Quando a gente usa esse tipo de procedimento, eu vou fazer um teste com essa madeira. Vou selecionar ela, vou botar aqui Import. A gente consegue colocar a textura direto numa face aqui do SketchUp. O que é legal desse método é que eu já defino o tamanho que eu quero. Definindo o tamanho que eu quero, ele vai basicamente repetir esse tamanho e vai completar toda a minha superfície. Na verdade, aqui eu quero pintar o quadro, não é a parede, então eu vou novamente em File, Import. Vou pegar aqui o quadro, Import. Aqui eu vou tentar pegar bem aqui o meu quadro nessa quina e vou clicar. Na verdade, aqui eu estou tendo um pequeno problema que é o seguinte, como eu tenho um grupo, ele não está reconhecendo a face dentro do grupo. Então, uma coisa muito importante é abrir esse grupo. Eu vou antes dar 2 cliques, agora sim eu vou voltar em File, Import, Quadro, vamos ver se agora vai dar certo. Venho aqui, ó, eu vou clicar bem nessa quinazinha, agora funcionou. E agora eu defino o tamanho. No momento que eu definir esse tamanho, ele vai pegar essa imagem e vai continuar duplicando ela de maneira, ó, que ela preencha todo esse quadro. Se eu ainda quiser fazer alguma edição de tamanho, isso não é tão problemático. Eu posso usar o próprio Alt para sugar esse material. Eu agora tenho acesso ao Edit e eu posso basicamente aumentar esse tamanho até chegar no tamanho que eu ache mais adequado. Com isso, a gente chega ao final desse nosso último vídeo. A gente conseguiu colocar as texturas que a gente queria, chegamos no final do modelo. E eu queria dar apenas algumas últimas dicas em relação à procura de imagens na internet. A gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente for procurar essas imagens. Primeiro, eu sempre sugiro que a gente pesquise em sites específicos de computação gráfica que já preparam as imagens para elas não apresentarem aquelas emendas. As imagens no SketchUp elas precisam ser repetidas. Então, quando a imagem não é preparada adequadamente, ela vai ficar toda marcada e vai ficar um resultado muito ruim. Eu separei alguns links interessantes que eu estou colocando embaixo aqui do nosso vídeo para vocês depois olharem. Alguns bem famosos, como o Textures.com, é um site bem recorrente, a gente tem uma série de categorias de imagens. Tem outros já direcionados para o uso em SketchUp, como por exemplo o SketchUpTextureClub.com. Agora, se vocês preferirem procurar pelo Google, a minha dica é vocês usarem alguns termos específicos que vão ajudar na busca. Por exemplo, se eu quero procurar um mapa de madeira, eu posso botar o nome em inglês, wood, e eu depois posso usar o termo, por exemplo, seamless, quer dizer que eu não vou ter emenda, ou tileable, são 2 termos bem legais para a gente usar. Posso escrever texture, né, de textura. E provavelmente, se eu procurar aqui na minha categoria imagens do Google usando esses termos, eu vou chegar a resultados bons, porque são normalmente imagens que foram feitas por alguém que entende e que sabe como remover essas emendas para que elas não apareçam no modelo de vocês. Então, com isso, a gente finaliza o nosso exercício de materiais. Todos os nossos objetos já estão com os devidos materiais e a gente abordou os principais assuntos relacionados à aplicação de materiais aqui no SketchUp. Até a próxima!